Ele é chamado de o código da vida. A dupla hélice, uma escada em espiral contendo as instruções para construir você. Cada célula do seu corpo carrega essa assinatura única. Acreditamos que ele conta a história completa de quem somos. A cor dos nossos olhos, nossa altura, até mesmo nossos talentos. Mas e se a parte mais importante dessa história for justamente aquilo que o DNA te conta? Essa ideia de que somos prisioneiros da nossa genética, de que nosso destino está selado em um código bioquímico, é uma das noções mais poderosas e enganosas do nosso tempo. É o chamado determinismo genético. Ele sussurra em nossos ouvidos que não há muito o que fazer sobre nossa saúde, nossa personalidade ou nosso futuro. E é exatamente essa noção que vamos desafiar hoje, porque a verdade é muito mais complexa, mais flexível e honestamente muito mais interessante. Nos próximos minutos eu vou derrubar 7 mentiras sobre o DNA que você provavelmente já ouviu, e talvez até tenha acreditado. Mitos que se espalham em conversas de família, em manchetes de jornais e até em consultórios médicos. E não, você não vai precisar de um jaleco ou de um microscópio para entender. Nossa jornada não será através de fórmulas complexas, mas de histórias, ciência de ponta traduzida para o bom português e verdades curtas e cortantes. Vou te mostrar como essas ideias erradas sobre genética podem estar influenciando suas decisões sobre dieta, exercícios, como você enxerga sua família e até mesmo como você planeja seu futuro. Acreditar nesses mitos não é inofensivo. Eles podem te levar a preocupações desnecessárias, a falsas esperanças, ou, pior, a uma perigosa inércia, fazendo você pensar que suas escolhas não importam. Mas elas importam. E muito. Vamos explorar desde a ancestralidade até as doenças, separando o fato da ficção. Cada mito que desvendarmos vai te dar uma nova ferramenta para entender melhor a si mesmo e o mundo ao seu redor. Por isso, fique comigo até o fim. Porque o 7º e último mito é o mais arraigado de todos. É uma verdade que aprendemos quase como um dogma científico, mas que, ao ser questionada, não apenas surpreende. Ela pode redefinir a sua própria concepção do que significa ser humano. Está preparado? Vamos começar. Mito 1. Seu DNA determina seu destino. Parece dramático, né? A verdade, DNA influencia, mas não dita cada escolha. Fatores ambientais, experiência e sorte importam, e muito. Por exemplo, gêmeos idênticos com vidas diferentes. No mito 2 tem algo que parece até tecnologia de filme. Segue comigo. Mito 2. Um teste de DNA pode provar tudo sobre sua personalidade. Não. Genes podem predispor traços, mas não garantem comportamentos. Exemplo de traço com influência parcial. Explicar em linguagem simples. O mito 3 envolve ancestralidade, o que as empresas de testes escondem. Mito 3. DNA. Resposta definitiva sobre sua ancestralidade. Cuidado! Muitos testes usam amostras limitadas e bancos de dados incompletos. O resultado pode parecer exato, mas é uma estimativa. Ilustrar problema do banco de dados e probabilidades.
Mito 4 pode te fazer gastar dinheiro sem necessidade. Fica até o meio do vídeo. Chegamos ao quarto mito. E este é um dos mais perigosos da era da genética de consumo. A ideia de que testes caseiros substituem um exame médico. A promessa é sedutora. Com uma simples amostra de saliva, enviada pelo correio, você pode desvendar os segredos mais profundos do seu corpo, no conforto da sua casa. Parece o auge da conveniência e do empoderamento pessoal, não é? Mas essa conveniência esconde uma armadilha que pode custar caro, não apenas em dinheiro, mas em sua paz de espírito e principalmente em sua saúde. Acreditar que esse kit substitui a avaliação de um profissional é um erro grave. Vamos ser claros. Os testes genéticos comerciais, diretos ao consumidor, têm seu valor. Eles podem ser um ponto de partida fascinante para explorar sua ancestralidade ou descobrir traços não médicos, como por que você odeia coentro. Eles podem até sinalizar áreas de interesse para a saúde, mas eles são, na melhor das hipóteses, uma ferramenta de triagem, um vislumbre, e não o filme completo. Eles não substituem, e nunca substituirão, um diagnóstico clínico completo. Um médico não analisa apenas um gene isolado. Ele considera seu histórico familiar, seus hábitos de vida, seu ambiente, seus sintomas, e realiza exames físicos. A genética é uma peça de um quebra-cabeça imenso, e só um profissional treinado sabe como juntar todas as peças para enxergar a imagem real da sua saúde. O maior risco aqui é o do autodiagnóstico, que abre a porta para dois cenários igualmente perigosos: o falso positivo e o falso negativo. Um falso positivo pode te mergulhar em um mar de ansiedade e te levar a buscar exames e procedimentos caros e invasivos, tudo por causa de um dado que pode nem ser clinicamente relevante. Pense no caso de uma mulher que, após um teste caseiro, descobre que tem uma variante genética vagamente associada a um tipo de câncer. Sem a orientação correta, ela passa meses em pânico, considerando medidas drásticas. Mais tarde, ao consultar um geneticista e realizar um teste de grau clínico, ela descobre que a variante era de significado incerto e seu risco real era muito menor do que imaginava. Todo aquele sofrimento emocional foi baseado em uma interpretação amadora de dados brutos. Por outro lado, um falso negativo pode criar uma perigosa sensação de segurança, fazendo com que você ignore sintomas reais ou pule exames preventivos essenciais, pensando que está tudo bem no seu DNA. É por isso que a figura do médico ou do conselheiro genético é insubstituível. Eles não são apenas leitores de resultados, são tradutores. Eles transformam dados genéticos complexos em informação acionável e personalizada. Eles explicam o que um risco aumentado de 15% realmente significa no contexto da sua vida, discutem estratégias de prevenção e oferecem o suporte humano que nenhum aplicativo ou relatório online pode fornecer. Lembre-se, informação genética sem interpretação profissional é apenas ruído. A informação correta pode salvar vidas e, no mínimo, poupar muita ansiedade. Se esta explicação te ajudou a entender a diferença crucial entre um teste e um diagnóstico e o valor da orientação médica, deixe o seu like. É um sinal rápido para o nosso canal de que este tipo de conteúdo aprofundado é importante para você. Agora que desvendamos a perigosa conveniência dos autodiagnósticos, vamos para o nosso próximo mito. E ele envolve uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito sobre o seu próprio DNA. Prepare-se, porque a resposta pode te surpreender. Continue comigo para o mito 5. Mito 5. Encontrar um gene ruim. Sentença. Não necessariamente. Muitos fatores ativam genes. Ter uma variante não significa certeza. Termo penetrância e ambiente. E você? Qual desses mitos já te enganou? Escreve o número e porquê nos comentários. Quero ver as histórias.
Mito 6 mostra um erro comum em crimes forenses. Mito 6. DNA prova. Sempre um crime. Cuidado com a ideia de prova absoluta. Contaminação, contexto e interpretação podem criar falsas certezas. Exemplos rápidos de cadeia de custódia e erro humano. O mito 7 é o que eu mais vejo em headlines. Fechar com chave de ouro. E chegamos ao nosso sétimo e último mito, um que confunde até mesmo entusiastas da ciência. Mais DNA é igual a mais informação útil. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Na genética forense e na pesquisa científica, a qualidade e o contexto superam, e muito, a mera quantidade. Para entender o porquê, vamos usar uma analogia. Imagine que você tem acesso a 2 bibliotecas para resolver um mistério. A primeira é gigantesca, com milhões de livros. Parece impressionante, mas ao inspecionar, você descobre que 99% dos livros são cópias da mesma página de um manual de instruções sem sentido. Os poucos livros que importam estão rasgados, com páginas faltando e misturados com jornais velhos. Agora, imagine a segunda biblioteca. É apenas uma única estante, mas cada livro nela é uma obra-prima, perfeitamente preservada, catalogada e diretamente relevante para o seu mistério. Qual biblioteca tem mais informação útil? A resposta é óbvia. É exatamente isso que acontece com o DNA. Uma grande poça de sangue numa cena de crime pode ser um pesadelo forense. Ela pode conter o DNA da vítima, do agressor, do paramédico que chegou primeiro, de um curioso que passou por ali e até de alguém que espirrou no local na semana anterior. É uma sopa genética. Isolar o perfil de DNA relevante nesse mar de informações é um trabalho imenso e, por vezes, impossível. Por outro lado, uma única célula de pele encontrada sob a unha da vítima é uma quantidade minúscula de DNA, mas sua localização nos dá um contexto poderoso. A probabilidade de pertencer ao agressor é altíssima. Essa pequena amostra vale mais do que um balde de sangue contaminado. Além disso, a tecnologia moderna, como o sequenciamento de nova geração, ou NGS, já nos permite trabalhar com quantidades ínfimas de material genético. O desafio hoje não é mais a quantidade, mas sim a pureza da amostra e a integridade do DNA. O material genético se degrada com o tempo, especialmente quando exposto à luz solar, umidade e bactérias. Uma amostra antiga pode até ser grande, mas se estiver composta por fragmentos de DNA curtos e quebrados, ela se torna ilegível. É como tentar ler um livro que passou por um triturador de papel. Por isso, a chave para resolver um caso antigo muitas vezes não está em encontrar mais DNA, mas em reanalisar as amostras existentes com tecnologias mais sensíveis, capazes de filtrar o ruído e encontrar o sinal valioso que estava escondido o tempo todo. E com isso, concluímos nossa jornada pelos mitos do DNA. Desvendamos ideias que vão desde a correspondência infalível das séries de TV até a fantasia de recriar dinossauros. Vimos como essa molécula incrível pode libertar inocentes e apontar para culpados com uma precisão espantosa. Mas, acima de tudo, vimos que a ciência do DNA é complexa, cheia de nuances, e que sua representação na cultura pop, embora divertida, muitas vezes simplifica demais uma realidade fascinante, mas desafiadora. A lição final é esta: o DNA não é um oráculo mágico que cospe verdades absolutas. É uma ferramenta. Uma ferramenta de um poder sem precedentes, sim, mas que depende inteiramente da perícia, da ética e do pensamento crítico dos cientistas que a utilizam. Se você gostou de mergulhar fundo na ciência e desmistificar essas ideias conosco, e quer continuar essa jornada de descoberta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas investigações.
E se você acredita na importância do jornalismo científico independente e quer nos ajudar a ir ainda mais longe, considere se tornar um membro do canal ou usar o botão "Valeu demais". Cada contribuição, não importa o valor, nos ajuda a investir mais tempo em pesquisa, a consultar especialistas e a produzir vídeos complexos como este, com a profundidade que eles merecem. Nosso muito obrigado a todos que já apoiam. Agora, a conversa continua com vocês. Qual desses mitos mais te surpreendeu, ou qual deles você mesmo já acreditou? Existe algum outro mito sobre DNA que você gostaria que a gente investigasse? Deixe seu comentário aqui embaixo. O debate na seção de comentários é uma parte essencial do nosso canal. E se você conhece alguém que é fã de séries de investigação, compartilhe este vídeo. Pode ser que ele ou ela nunca mais veja um episódio da mesma forma. Em resumo, o DNA é uma das ferramentas mais poderosas que a ciência já nos deu, mas seus resultados são tão bons quanto as perguntas que fazemos e o rigor com que buscamos as respostas. Continue questionando, continue aprendendo. Nos vemos no próximo vídeo.